crianças, prontos para mais uma aula? Nossa aula de hoje será de Ciências e Matemática. Em Ciências, vamos retomar um pouco as relações naturais que existem no ambiente. Para isso, eu vou corrigir com vocês aquela atividade de Ciências, explicando cada uma das questões. O foco era vocês lembrarem do que tinha sido feito durante a aula, do que tinha dito durante a aula. Eu quis passar para vocês que no ambiente a gente já aprendeu que existem seres vivos, elementos não vivos naturais e elementos não vivos construídos pelo homem. Foi isso que a gente aprendeu. E que entre esses seres, especialmente os vivos e os seres não vivos que estão na natureza, eles se relacionam, eles se ajudam ou precisam um do outro para sobreviver. Então eu dei alguns exemplos de relações de ajuda, onde um ajuda o outro ou se beneficia de alguma forma e se beneficia de alguma forma. Foi isso que a gente estudou. Vamos ver a correção da atividade agora. O número 1 estava pedindo que vocês falassem que tipo de interação natural existe entre os seguintes seres. A letra A, entre o João de Barro e a terra. Isso aí eu acredito que ficou fácil, né, pessoal? O João de Barro usa a terra úmida para construir seu ninho. Na letra B, que relação há entre a abelha e a flor? Então, a abelha se alimenta do néctar e ajuda na fecundação da flor. A letra C, o pássaro e a lagarta. O que é que acontece entre eles? O pássaro se alimenta da lagarta e ajuda a planta, né? Foi isso que a gente viu no controle para que a planta fique mais protegida. E letra D, a lagartixa e a luz do sol. Isso aí não tinha no vídeo, mas na aula, na sala, a tia explicou. A lagartixa usa a luz do sol para se aquecer. Lembra que eu falei para vocês que ela faz isso, chega, vai para lá, para cima da pedra e às vezes a gente até pensa que ela está se queimando, só que não. Ela precisa daquilo para sobreviver porque ela tem sangue frio. Lembra que eu falei para vocês na sala? O número 2 era para observar a imagem e escrever um pequeno texto falando sobre as interações entre os seres. Então, eu fiz aqui mais ou menos um modelo que vocês podem mais ou menos se basear por ele. Algumas crianças sentiram dificuldade nessa parte, principalmente. Então, veja só. A gente começou o texto falando das relações que acontecem na natureza. Podem ser boas com seres vivos e não vivos, se ajudando e se beneficiando. Foi isso que eu apresentei no vídeo, certo? Aí, continuando, agora vamos voltar para a imagem. Na imagem, as lagartas estão comendo as folhas, mas podem ser alimento dos pássaros. A mulher alimenta as galinhas, que também ajudam no controle de insetos. Então, é isso a correção da nossa aula de ciências e vamos para a matemática. Hoje vamos ler uma história que nos apresenta um ambiente de jardim. Vamos partir desta história para identificar os componentes que há neste ambiente. A história de hoje é Livro dos Números, Bichos e Flores, de Cleo Busato, ilustrações de Flávio Vargas. Amanhece. Um girassol desperta no jardim. Duas abelhas pousam nele. Mãe passarinho pia, pai passarinho pia, filho passarinho pia. 3 passarinhos piam para 2 abelhas pousadas no girassol. 4 joaninhas descansam à sombra das folhas, quando os 3 passarinhos que piam para as 2 abelhas pousadas no girassol. 5 minhocas saem da terra e
se arrastam pela grama. Seguem em direção às 4 joaninhas, que descansam à sombra das folhas, ouvindo os 3 passarinhos que piam para 2 abelhas pousadas no girassol. 6 jacintos se abrem e sorriem para as 5 minhocas saídas da terra. Elas se arrastam pela grama em direção às 4 joaninhas, que descansam à sombra das folhas, ouvindo os 3 passarinhos que piam para as 2 abelhas pousadas no girassol. 7 borboletas voam, 8 lesmas andam devagar, 9 formigas carregam uma pétala, dão bom dia às 8 lesmas que andam devagar. 7 borboletas voam sobre os 6 jacintos que se abrem para as 5 minhocas saídas da terra. As minhocas se arrastam pela grama em direção às 4 joaninhas que descansam à sombra das folhas, ouvindo os 3 passarinhos que piam para as 2 abelhas pousadas no girassol que despertou no jardim. Viram só, pessoal? Quanta diversidade num pequeno espaço, num pequeno ambiente pode existir. E mesmo nas diferenças daqueles seres, é importante perceber que todos eles são de fundamental importância um para o outro. Até mesmo os elementos não vivos são importantes, pois eles são fundamentais para ajudar na manutenção da vida dos seres vivos. Por exemplo, a água é um elemento não vivo do ambiente, mas nenhum ser vivo consegue viver sem ela. Outro exemplo são as pedras, as rochas. Pode parecer que elas não têm tanta importância no ambiente, mas para os animais de sangue frio, como a lagartixa, as pedras são fundamentais para aquecê-los junto à luz do sol. Perceberam como nada que existe no ambiente é desnecessário? Isso porque todos se relacionam de alguma forma. Ou seja, a mínima coisa na natureza é importante para a outra. Vamos aproveitar a história para lembrar que na matemática podemos fazer agrupamentos para realizar contagens mais facilmente. No livro foi citado números com a quantidade dos seres que vimos, os bichos e as flores. Podemos dizer que essa forma de separar também é um agrupamento. Agrupar as flores, agrupar os bichos. Na matemática, agrupamos as unidades de 10 em 10, formando as dezenas. E estas se agrupam para formar as centenas. Vamos retomar estes conceitos? Oi, pessoal! Hoje vamos aprender sobre a centena. Mas primeiro, vamos relembrar um pouco sobre as unidades e as dezenas. Vamos ver se vocês lembram o que elas significam. As unidades são representadas por um cubinho, este aqui que está na tela do seu celular. Quer dizer que eu tenho alguma coisa, uma criança, um óculos, um livro, um lápis, uma borracha. Com ela podemos ir até o número 9. Vamos contar? Vocês me ajudam? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. As dezenas são representadas por 10. Preciso ter 10 cubinhos para trocar por uma barrinha e formar uma dezena. E com ela podemos formar números até 99. Vocês me ajudam a contar os números de 10 em 10? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. E as centenas? Como podemos formá-las? Preste bastante atenção agora, que as próximas atividades serão relacionadas a centenas. Vamos lá? Que número podemos encontrar dentro dessa palavrinha, da palavra centena? Pensem aí. Isso mesmo, o número 100, que é representado com material dourado pela placa, que possui 100 cubinhos.
ou podemos formá-la também usando 10 barrinhas. Se colocarmos 10 barrinhas em cima da placa, veremos que forma uma centena, ou podemos usar 100 cubinhos, 100 unidades. Vamos aprender como formar os números maiores que 100. Sabemos que os números são formados por algarismos, e cada algarismo mora numa casinha. Veja só. Nós trabalhamos, por enquanto, com a unidade, a dezena e a centena. Para formar o número 100, precisamos apenas de uma placa, pois uma placa contém 100 unidades, 100 cubinhos. Agora, vamos juntos formar o número 132. Quantas vezes encontramos o número 100 dentro deste número? Isso mesmo, uma vez. Então, precisamos de uma centena, uma placa. Quantas dezenas podemos encontrar nesse número? 3 dezenas. E quantas unidades? Isso, 2 unidades. Colocando esse material no quadro de valor e lugar, nós compomos o número 132. 132. Uma centena, 3 dezenas e 2 unidades. Como puderam perceber, a ideia de agrupamento com material dourado fica bem clara. No hábito, temos que prestar atenção na ordem que a continha está, pois dependendo da posição, muda-se o valor do numeral. Vejam, no ábaco eu tenho 4 contas na última ordem, ou casa. Então, eu tenho 4 unidades. Mas se essa quantidade passar para a ordem seguinte, agora serão 4 dezenas. E a quantidade muda. Agora o 4 representa 4 dezenas ou 40 unidades. E se as 4 contas estiverem na ordem da frente, o 4 terá outro valor, pois estará na ordem das centenas. Então, ele terá valor de 4 centenas, ou 40 dezenas, ou 400 unidades. Para que vocês entendam melhor, vamos comparar estes dois numerais. Vejam o ábaco. Eu tenho 9 dezenas e 5 unidades, que vai formar 95. E agora temos 123. E eu pergunto a vocês, que número é maior? O que nós vamos olhar não é o 9, mas a posição dele. Observe que a centena é maior que a dezena, portanto, o número 123 é maior que 95. O que podemos concluir é que, apesar dos algarismos 9 e 5 em unidade serem maiores que 1, 2 e 3, mas o valor posicional deles determina que o 123 é maior que o 92, pois nele há uma centena que é maior que 95 unidades. Meus queridinhos, tenham um bom dia, fiquem com Deus e até amanhã.